Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Mateus capítulo 13, versículo 3, de 13 a 17. O nome da nossa mensagem nesta manhã é No Nome de Jesus. Esta passagem diz que Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. E naquele momento o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém. Uma passagem muito conhecida, uma passagem que nós encontramos em diversos dos evangelhos. O batismo de Jesus. Jesus precisava ser batizado, sim ou não? Sim ou não? Quem tem dúvida? É válido ter dúvida. Não tem problema ter dúvida. Igreja é para isso, é para ensinar. Ele, como Filho de Deus, obviamente, não precisava ser batizado. O batismo de João era um batismo de, quem sabe dizer, arrependimento. Jesus não tinha do que se arrepender, mas, exatamente como João disse, eu preciso do Senhor, e o Senhor vem a mim. Jesus diz: deixe ser, para que se cumpra toda a justiça. Para que se cumpra todas as Escrituras. O batismo de Jesus não foi para Jesus, foi para mim e para você, foi para nós. Para que nós aprendêssemos que nós precisamos desse batismo de arrependimento, para que nós aprendêssemos a obedecer. O nome de Jesus é o nome que nos guia à obediência. A verdade, querido, é que quando nós somos crianças, a mãe diz: arruma teu quarto, e você tem que obedecer. O pai diz: faz os deveres de casa, e você tem que obedecer. Mas chega uma determinada idade em que nós nos tornamos donos do nosso próprio nariz. E aí, pois é, exatamente, pois é. E aí nós nos achamos donos da verdade. Não preciso mais obedecer, não tem ninguém que mande em mim. Eu falei isso recentemente no culto de quinta-feira, e não sei nem se deveria dizer hoje, porque essa mensagem vai para o podcast e está sendo transmitida na internet. Mas a verdade é que a gente se acha tão grande, tão bonzão. Quantos aqui já passaram um perrengue porque estavam apertados para ir no banheiro? Todo mundo. Todo mundo em algum momento da sua vida falou: estou enrolado. Estou enrolado, preciso ir no banheiro. Não esperava por esse movimento peristáltico. A gente se acha tão bom, mas a gente não domina nem nosso intestino. A gente não domina nem internamente o nosso próprio corpo. Certa vez disseram que o homem, depois que o homem chegou à lua, disseram: o homem conhece mais do espaço do que do fundo do mar. E é verdade. O mais fundo que um homem já foi foram 11 mil metros de profundidade. A Lua está muito mais distante do que isso. O homem conhece muito mais do espaço sideral do que conhece do mar. E conhece muito mais do mar do que da sua própria mente. Nós nos achamos tão soberanos na nossa própria vontade. E o nome de Jesus nos leva à obediência, ou seja, o nome de Jesus nos coloca no nosso devido lugar. Que a Bíblia declara: nós somos servos do Senhor. Jesus, após nós sermos servos, nos chama de amigos. Mas mesmo assim nós estamos numa posição de servidão a Deus. O apóstolo Paulo diz que ele é servo do ministério que o Senhor o entregou. Todos nós somos servos do Senhor. Todos nós devemos ao Senhor obediência. E obedecer não é confortável. Ninguém precisa de obediência. Alguma vez, querido, levanta a mão se isso já aconteceu com você. Alguma vez alguém te forçou a comer um bolo de chocolate? Você teve que ser obediente, persistente para comer um bolo de chocolate? Não. Isso é um prazer. Pastor, aí é mole. Mas e para fazer uma dieta?
Ah, mas e para ir para o ginásio? Ah, mas e para aprender um idioma em que você tem que se aplicar? Aprender um instrumento em que você tem que praticar? Obedecer não é confortável. Nenhum de nós gosta de obedecer, porque a Bíblia já declara que o nosso coração é o quê? Enganoso. Nossa carne, ela é rebelde. Nós queremos o que nós queremos, ponto final. E tem muita gente que não firma na igreja, porque não quer obedecer, porque não quer se submeter à palavra de Deus. Não é o pastor não, querido. O papel do pastor não é submeter ninguém. O papel do pastor é ensinar e cuidar. Quem quiser ser ensinado e cuidado, será. Quem não quiser, a porta está aberta. A verdade é essa. Já ouvi pessoas dizerem para mim, para a pastora Isabela, ai, não sei se vou ficar na igreja. A minha primeira resposta foi, pode ir embora. Quem não quer ficar, não precisa. Jesus veio para morrer por todos, mas ele declara, eu amo os que me amam. Quem não ajunta comigo, espalha. Jesus é muito direto ao ponto, o evangelho não desperdiça o nosso tempo. Se você não quer Jesus, você está espalhando. Você não está juntando, você não está trazendo, você não está abençoando ninguém. Quem não te leva para a igreja, não te abençoa. Aquele amigo, entre aspas, que vive, não vai para a igreja hoje não, vamos fazer tal coisa, vamos sair, ó o solzão, vamos para a praia. Desculpa, não é amigo. Amigo é quem ora por você. Amigo é quem está junto com você na hora da dificuldade. A Bíblia declara que como ferro, afia o ferro. Quem aqui já molou uma faca? Nossos churrasqueiros de plantão. Quem aqui já molou uma faca? Como é que se amola a faca? É fazendo carinho nela? É dando beijinho? Não, é ali, ó, amolando, afiando, raspando, fricção, não é confortável. Então, querido, se algum dia, eu falo isso do fundo do meu coração, porque eu falo isso para minha esposa, eu peço isso dela para mim. Se um dia eu não for confortável para você, é por amor, é para você chegar no céu. Isso é o que eu preciso da minha esposa e isso é o que eu quero ser para ela. A primeira coisa que a gente tem que fazer, querido, é levar as pessoas para o céu. O mais importante dessa vida é decidir aonde eu vou passar a eternidade. No céu, com Deus, explorando toda a imensidão do universo que os próprios cientistas da NASA declaram. Você vai no Rose Center em Nova York, no planetário ultramoderno, lá existe uma exposição que se chama Matéria Negra, The Dark Matter. E essa exposição diz que o universo nunca se expandiu com tamanha força e velocidade como hoje. Se houve um Big Bang há milhões de anos atrás, pelo qual todas as coisas vieram a existir, a força negra, Dark Matter, que os cientistas declaram que é real, expande o universo hoje como nunca antes, essa Dark Matter, essa expansão, essa violência do universo, diz para o Big Bang, querido, você está por fora. Essa teoria ficou para trás, porque o universo hoje se expande mais rápido, mais longe, com mais violência do que jamais antes. É Deus preparando a eternidade. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Então, querido, se o universo se expande, Jesus declarou, eu vou para o meu Pai para preparar-lhes lugar. O universo está em obras por sua causa, por minha causa, por causa da igreja. É o nome que nos leva à obediência, é o nome que nos leva para aquilo que é superior. João declarou, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para quem João declarou isso? Para quem que João disse isso? Sobre Jesus. Mas qual é o público que João está dizendo isso? Eu os batizo com água para arrependimento. João diz isso para aqueles que já querem o reino de Deus, para aqueles que já querem se batizar. Essa mensagem não é para quem não quer, essa mensagem é para aquele que já quer caminhar. Aquele que já deseja um passo a mais com Deus. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim,
Mas depois desse batismo, mas depois da água, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Antes a água, depois o fogo. Antes o arrependimento e depois o poder. A água vem antes do fogo. O comprometimento vem antes do poder. O arrependimento precisa vir antes do chamado. E a mudança vem antes da presença do Senhor. Primeiro eu mudo, depois Ele atua. Primeiro eu me transformo, primeiro eu me arrependo, primeiro eu deixo para trás as coisas que eu preciso deixar, e aí eu caminho no meu relacionamento com Deus. Quantos aqui, perguntem, eu espero que todos levantem as mãos, mas com sinceridade, por favor, não mente não. Você está na casa de Deus, não fica bonito mentir aqui. Tá? Quantos já tiveram que deixar alguma coisa pelo caminho depois que aceitaram a Jesus? É isso. Vida com Deus é isso. A gente muda. E à medida que a gente muda, Ele chega mais perto. Valeu a pena deixar as coisas para trás? Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim, porque nada se compara à presença do Senhor. Nada se compara. Querido, Jesus falou sobre João Batista. Não houve homem nascido de mulher maior do que João. Mas João fala de Jesus. Vem alguém tão maior do que eu, tão mais poderoso do que eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele foi o maior que já existiu, João. Mas quando João fala de Jesus, vocês não fazem ideia daquele que vem. Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Galileia, norte de Israel. Território de Israel, você pode pensar, é basicamente uma faixa de terra. No norte do território fica a Galileia. No meio da Galileia fica uma região muito famosa que a gente ensina para as crianças, onde os discípulos estavam no barquinho, é o Mar da... Ficou fácil, né? Eu já falei que é na Galileia, o Mar da Galileia. O Mar da Galileia nada mais é do que um grande lago, que é aguado, alimentado pelo Rio Jordão. Então Jesus desce da Galileia para chegar na área, no meio do território de Israel, mais ou menos, porque Galileia fica no norte, Judá fica no sul, e no meio ali tem Samaria, que não era uma área muito legal, que os judeus não gostavam muito, a gente pode falar disso depois. Mas aí chega aquele norte de Judá, aquela área de transição em que Jesus vai para ser batizado por João. Nós já colocamos aqui, ele não precisava ser batizado. E ele não precisava caminhar até João para ser batizado. Ele poderia simplesmente dizer, Senhor, Pai, manda os teus anjos para que me batizem. Ele poderia fazer o que ele bem quisesse. Ele poderia dizer em nome do Pai, do Filho e o meu próprio nome. Em nome do Pai, meu próprio nome e do Espírito Santo. E se batizava. Ele foi até João, porque Jesus é o nome que opera através de nós. É um privilégio nós termos Jesus operando através das nossas vidas. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você pense, pastor, eu nunca experimentei isso. Eu nunca experimentei Jesus trabalhando através de mim. Você já convidou alguém para a igreja? Então Jesus já trabalhou através de você. Você já compartilhou a diferença que Jesus faz na sua vida? Então Ele já trabalhou através de você. A primeira coisa que qualquer pessoa que passa por um treinamento de evangelismo precisa fazer, e nós fizemos isso aqui na igreja, é o seu testemunho pessoal. Que diferença Jesus faz na sua vida? Se você sabe dizer a diferença que Jesus fez na sua vida, querido, não fique quieto. Fala para o mundo. Deixa Ele te usar. Porque o seu testemunho pessoal, a sua sinceridade do seu testemunho, é o que toca no coração dos outros, é o que fala no coração dos outros, é aquela abertura da pessoa saber, essa pessoa está sendo sincera comigo. Não tem nada pior do que você conversar com alguém que está claramente sendo falso com você. Você olha na cara da pessoa, ela está se fingindo de interessada, mas ela não está. Ela só está ali conversando porque ela tem
uma meta, um gol, quer chegar em algum lugar. Aquele cara, aqui não tem homem assim, graças a Deus, mas é aquele cara que só conversa com a menina e finge estar interessado, apenas para poder conquistá-la. Aquela menina que finge estar interessada no cara, apenas porque ela tem alguma meta, quer alguma coisa com ele. Aquele vendedor ou vendedora que vira para você e fala, nossa, você está linda nesse vestido, porque ela quer te vender o vestido. Não tem nada pior do que falsidade. Mas quando você é sincero, quando você sabe a diferença que Jesus faz na sua vida, quando você sabe dizer, é isso aqui que Jesus fez na minha vida, Ele me mudou daqui para cá. Você não precisa ser ex nada na sua vida não, querido. É dizer, Jesus trouxe segurança na minha vida. Jesus trouxe a paz que eu nunca senti. Ele trouxe alegria que não faz sentido algum para esse mundo. Ele trouxe a minha família de volta, restaurou o meu casamento, abençoou os meus passos, me deu uma família na minha igreja. Qual é o seu testemunho? Como é que Jesus pode te usar? Porque a gente pede, Jesus me usa. Mas você tem dado oportunidade para Ele te usar? Ele nos usa, Ele quer trabalhar através de nós, mas nós temos dado oportunidade? Nós temos nos colocado à disposição? A gente tem falado? Ou a gente vive, ainda não. Não, daqui a pouco. Essa pessoa não. Não, a próxima. Não, acho que agora não é o momento. Agora não é o ambiente. Eu ontem estava conversando com a pastora Isabela, na terça-feira vai ter jogo de Portugal, e depois do jogo de Portugal a gente vai fazer oração aqui na igreja. Eu falei, amor, mas será que é um bom ambiente? A gente vai fazer o jogo da Copa, depois vai fazer oração. Não sei se uma coisa tem a ver com a outra. Ela falou, claro que sim, a gente está na igreja, vamos orar. Eu falei, até que você está certo, vamos embora. E é isso, a gente muitas vezes fica muito preciosismo com a nossa vida, com o nosso tempo, com as nossas palavras, do que as pessoas vão achar. Vai e faz. João foi até Jesus para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Pausa. Eu entendo João. Eu talvez fizesse o mesmo. Jesus, não, por favor, né? Eu não vou te batizar, é você. Mas a Bíblia é muito clara quando ela tem que ser. E ela diz que João tentou o quê? Qual é a palavra? Qual é o verbo? Pode falar mais alto, com confiança. Impedir. A quem? A Jesus. Deixa a ficha cair por um momento. João, homem santo, cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus vem a ele para cumprir as profecias e João impedi-lo. Não, Deus. Você não vai fazer dessa forma, não. É o quê? Desculpa, João. Repete. É o quê? Você vai tentar me impedir? Jesus poderia ter dito assim, quem é você para me impedir? Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Quantas vezes nós não tentamos parar o Senhor? Nós não tentamos impedir aquilo que Deus quer fazer, e a gente diz, Senhor, mas eu não estou pronto. Senhor, mas eu não sou bom. Senhor, mas tem gente melhor. Que diferença faz, Senhor, o meu dízimo? Que diferença faz a minha oferta? Que diferença faz qualquer coisa? Quantas desculpas você e eu já não apresentamos para Deus? Porque tentamos parar o que Ele queria fazer? Respondeu Jesus, amoroso, paciente. Deixe ser assim por enquanto. João, eu te entendo. Deixe ser assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João, o que está escrito na sua Bíblia? Concordou. Deus é tão maravilhoso. Jesus é tão incrível que ele sabia que aquilo precisava acontecer. João tenta impedi-lo, na melhor das intenções. João tenta impedir Jesus.
E Jesus simplesmente poderia ter dito: querido, quem manda aqui sou eu. Faz. Me batiza agora. Mas não, Jesus amoroso, confie em que assim façamos. Deixa estar por enquanto. Vamos cumprir as profecias que você conhece. Vamos combinar desse jeito? Pode ser. E Jesus espera que João concordasse com o que Deus queria fazer. Entenda, o Espírito Santo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus, é muito educado. Você quer saber a definição de um gentleman? É Jesus. Muito educado, manso, muito amoroso, gentil. Ele mesmo fala isso sobre si mesmo. Aprendam comigo, pois sou manso e gentil de coração, humilde. Espera João concordar, para que João pudesse ser usado num dos momentos mais marcantes de toda a história da humanidade. Jesus espera que João concorde. O que nós temos discordado de Deus nas nossas vidas? O que a gente tem feito Deus esperar nas nossas vidas? Porque Ele não força. Deus não força ninguém a fazer nada. Alguém veio para a igreja forçado hoje de manhã? Estou falando com adulto, não estou falando com criança. Criança vem forçada para a igreja. Adulto não. Ninguém te acordou, botou uma arma na sua cabeça e falou: hoje você vai para a igreja. Ninguém te forçou a estar aqui. Deus não força ninguém a fazer nada. Nenhum pastor pode dizer: Deus me forçou ao pastorado. Pastor Isabel mandou um vídeo essa semana no Instagram. A pessoa dizia: eu orei para Deus para ser milionário, mas Deus entendeu missionário. Então agora eu sou missionário e não sou um milionário. Deus não força ninguém a fazer a vontade dele. Você não quer? Vem o próximo. A fila anda. Entenda, no reino de Deus, a fila anda. Se você não quer, vem o próximo. Quem perde sou eu. Se eu não quero fazer o que Deus quer da minha vida, quem perde sou eu. João era conhecido como o batizador ou o batista, porque ele era quem batizava as pessoas. Mas não se engane, em momento algum nenhuma profecia fala de João. Como em momento algum nenhuma profecia fala de Judas. Judas escolheu trair Jesus. Ele não foi pré-escolhido para traí-lo. João não foi pré-escolhido para batizar. Ele era aquele que estava dizendo sim. E quando Jesus chegou, titubeou, entendeu e concordou. Enquanto você não concordar com o que Deus quer fazer na sua vida, Ele não faz. Ai, pastor, eu estou estagnado na minha vida. A culpa não é de Deus. Eu estou em umas situações que sempre se repetem. A culpa não é de Deus. Eu não consigo mergulhar na palavra de Deus. Eu tenho muita dificuldade em ler a Bíblia. E a culpa é de Deus? É Deus que fez a Bíblia difícil? Deus ganha alguma coisa em fazer a Bíblia ilegível? Não. Sou eu que tenho desculpas. Sou eu que prefiro Netflix à palavra de Deus. Sou eu que prefiro fofocar do que orar. Sou eu que prefiro murmurar, reclamar, apontar o dedo para os outros, do que assumir responsabilidade sobre o que eu não tenho concordado com o que Deus quer fazer na minha vida. E se João não concordasse? Não vou. Tá bem. Deus manda outra pessoa. Jesus se batiza, o ministério dele continua. Você consegue imaginar João? Você acredita que aquele Jesus, meu primo, porque João Batista era primo de Jesus, meu primo veio para pedir para eu batizá-lo? É uma coisa absurda. Claro que eu não vou batizar Jesus. É o que a gente faz tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes. Você acredita que eu estava lendo a Bíblia e aí eu não posso mentir? Como que eu não vou mentir? É impossível viver sem mentir. Se fosse a Bíblia, não diria que é pecado. Pastor, eu não consigo me segurar quando estou com a minha namorada. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas para mim é impossível ler a Bíblia. Querido, eu estudei com um rapaz. Eu sempre falo dele porque ele para mim foi um grande tapa na cara. Eu estudei com um rapaz que era cego.
E ele estava fazendo faculdade de Direito. Eu tinha um vade-mecum, que é um compêndio da Constituição com diversos códigos daquela época. O vade-mecum dele era em braille. O meu era desse tamanho assim. O dele era desse. Porque ele tinha que passar a mão e sentir as letras. Aquele rapaz não apenas estava fazendo faculdade de Direito, não apenas era um acadêmico, mas ele era para-atleta olímpico. Ele competiu nas Olimpíadas de Atenas. Nas Paralimpíadas de Atenas. Competiu nas Paralimpíadas da Grécia e depois, acho que foi Sydney. Aquele rapaz competiu em 3 Paralimpíadas. Conheceu o mundo, sendo cego. Crente, by the way. E eu, qual é a minha desculpa? Qual é a minha desculpa para não fazer o que Deus quer da minha vida? Qual é a minha desculpa para discordar do Senhor, para não concordar com Ele? O que eu aprendi com aquele rapaz, diga sim para o Senhor. Apenas ouça a voz dele. Se João chegou para Jesus para que fosse batizado, se Jesus chegou para João para que ele fosse batizado, João tinha que fazer o que ele fez. Sim, Senhor, eu concordo, eu vou fazer. Apenas ouça a sua voz, a voz dele. Apenas ouça a voz do Senhor, apenas ouça o ensinamento dele, apenas siga a sua vontade. Ah, pastor, mas aí significa que eu abro mão da minha. Sim. Mas aí eu vou deixar de ter razão. Sim. Me diz, tem alguém aqui que é casado, que ganhou todas as discussões do casamento? Ganhou uma? Não tem ninguém, querido, que bate no peito e fala, lá em casa eu ganho todas as discussões. Desculpa, ou você ganhou todas as discussões e não está casado, ou você perdeu algumas e continua casado. Mas a gente faz isso. Tem alguém aqui que discute com o chefe? Discute com o patrão? Lucas, pelo amor de Deus, né, Lucas? Tem alguém que discute com o patrão? Não concordo. Vira para o dono da empresa que você trabalha e fala, você está errado, isso aí vai dar errado, eu não vou fazer não. Vai ser demitido. A gente não faz isso, querido. Tem gente que não faz isso com o próprio filho. O filho fala, agora, a mamãe faz, tá bom. A gente não faz isso com uma pessoa que é igual a gente, mas faz com Deus. Mas discute com Deus. A Bíblia manda isso. Não vou fazer não. Não vou fazer não. A Bíblia fala em Salmos que existem homens que caçoam de Deus e outros dizem, nada acontece com eles. É exatamente o mundo de hoje. É exatamente o que acontece com muitas pessoas hoje em dia. O cara está na igreja, mas olha para o mundo o tempo inteiro. Ah, eu estou aqui na igreja, mas estou solteiro. Ah, o outro lá no mundo já ficou com um monte de menina diferente. Vê se vai ser bom para ele depois. Ah, eu estou aqui na igreja, eu estou passando um perrengue financeiro. O outro cara rouba de todo mundo e está rico. E vai rico para o inferno. Está rico, mas está divorciado. Está rico, mas está sozinho. Está rico, famoso e se suicida. Eu vou ser muito sincero com você que algumas das pessoas mais crentes que eu conheci na minha vida eram as mais pobres. Eram as mais felizes. Tinha uma senhora, Elisete, nunca vou esquecer o nome dela. Ela era faxineira lá em casa. O filho dela tinha a minha idade. E o menino sempre que ia lá em casa eu dava para ele roupa, brinquedo, videogame. E ela falava, Tiaguinho, hoje não. Eu falei, mas eu tenho muito aqui em casa. Não, mas hoje não. A gente já tem o suficiente. Certa vez, nós como igreja enviamos $2.000 da igreja de West Palm Beach. No final de ano a gente fez um evento missionário, um bazar. Juntamos $2.000 e mandamos para 2 missionários em Uganda. A Paula e o Wellington. A minha tia Laís conhece a Paula muito bem. E a Paula manda um áudio para a gente. Pastor Tiago, muito obrigado pela sua oferta.
Eu e o Wellington, a gente tem passado por muitas dificuldades aqui em Uganda. A nossa igreja é de tenda. E a tenda de uma das nossas igrejas rasgou, caiu. Na outra igreja, nós conseguimos comprar farinha pela primeira vez em 6 meses para dar para as pessoas. Farinha. Não é arroz e feijão, não é carne, não é picanha, é farinha. E no final do áudio ela diz assim: eu sou muito grata, porque Deus tem sido muito, muito generoso conosco. Aquilo me quebra até hoje. Porque tantas vezes a gente reclama, a gente tem tanta gente reclama. Aquela mulher dizendo que Deus era generoso. Ela e o marido foram missionários na Inglaterra, foram missionários na Turquia. E pegaram o filhinho deles pré-adolescente e mandaram para Uganda para cuidar de centenas de crianças que trazem aí então as suas famílias. São milhares de pessoas sob o cuidado deles. Na pandemia, todas as igrejas que o sustentaram pararam de enviar o sustento. Muitas dessas igrejas fecharam. E aquela mulher dizendo: Deus tem sido generoso conosco. Qual foi a última vez que nós agradecemos a Deus pela generosidade dele? Nós temos que aprender a confiar na sua palavra. Senhor, se o Senhor assim disse, assim será. Eu não vou duvidar, eu não vou temer, eu não vou andar ansioso, eu não vou viver com medo. Eu vou confiar. Apenas faça o que Jesus mandar. João teve que entender aquilo para ser usado por Deus, para batizar Jesus. Preciso fazer o que o mestre mandar. E assim que Jesus foi batizado, na sua Bíblia está escrito isso, Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, o céu da água. Naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. João viu os céus abertos, porque estava com Jesus. João viu os céus abertos, porque fez aquilo que Deus o mandou fazer. João viu os céus abertos porque acreditou em Jesus. Se ele não acreditasse, ele não teria visto. A Bíblia fala que Paulo estava a caminho... Esqueci o nome da cidade. Damasco, obrigado. Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. E ele não estava sozinho, ele estava com companheiros para perseguir os cristãos, para matar os cristãos naquela cidade. E vem uma voz e fala com ele. A Bíblia declara que aqueles que estavam com ele ouviram o ruído, mas não perceberam a voz. Paulo viu uma luz, eles não viram. Paulo ficou cego, eles simplesmente o ajudaram a entrar na cidade. Estavam com ele, caminhavam com ele, iam fazer as mesmas maldades que ele ia. Mas porque Jesus falou com Paulo. Paulo viu, Paulo viveu, eles não. A Bíblia diz que Jesus era apertado por multidões que o comprimiam. Enquanto ele ia curar a filha de Jairo, veio uma mulher e toca na beira, na orla das suas vestes. Ele diz: alguém me tocou, virtude saiu de mim. Os discípulos perguntavam: mas tantas pessoas te apertam? Sim, mas uma me tocou. Não basta estar no meio, não basta estar ao redor, não basta estar às vezes até onde Jesus está, se você não estiver com ele. Se você não estiver no centro da vontade dele. Tem tanta gente que passa na igreja anos e não entende essa verdade. Enquanto você não decidir, Jesus não faz nada na sua vida. Enquanto eu não decidir, Jesus não faz nada na minha vida. Enquanto a minha porta estiver fechada, Apocalipse, Jesus diz isso: eis que estou à porta e bato. Podia parar aí. Já seria o suficiente. Mas ele diz: aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei consigo. Tem gente, querido, que passa a vida inteira, Jesus está lá, ó. Mas eu estou na igreja há 10 anos e Jesus está batendo na porta. Mas o meu avô é crente, Jesus está batendo na porta.
Ah, mas a minha mãe ora por mim. Jesus está batendo na porta. Deus não tem neto, só tem filho. Se a sua mãe é crente, ela vai para o céu. Você vai? Se o seu avô ora por você, ele é crente, ele vai para o céu. Você vai? Eu sou neto, sobrinho, filho de pastor. Terceira geração de pastor na minha família. Graças a Deus por isso. Minha esposa é pastora, minha irmã é pastora, meu cunhado é pastor. Se eu não vigiar com a minha vida, eu não vou para o céu. Porque o apóstolo Paulo declarou isso, depois de haver pregado a outros. Eu esmurro a minha carne, para que eu não seja rejeitado. O apóstolo Paulo, maior autor do Novo Testamento. Mas tem muita gente que passa a vida inteira na igreja e acha que está indo para o céu. Passa a vida inteira pecando e acha que está indo para o céu. O nome de Jesus é o nome que abre os céus. É o nome que abre os céus para mim e para você. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Só existe um nome que abre os céus, o nome de Jesus. E então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. O nome de Jesus é um nome que agrada ao Pai. Entenda, queridos, de uma vez por todas. O nome do Tiago não faz nada por ninguém. Seu nome não faz nada por você. Talvez faça nesse mundo. Talvez o seu nome signifique alguma coisa para alguém. Ah, é filho de não sei das quantas, tem uma herança, tem uma importância, tem uma classe social. Perante Deus, o nome que agrada ao Pai é o nome de Jesus. Por isso que Ele teve que morrer na cruz do Calvário. E o seu sangue nos cobre de todo pecado. Deus olha para o Tiago e diz: o sangue de Jesus está sobre ele. Deus olha para mim e para você e vê Jesus. Por isso nós somos aceitos. Por isso nós temos o caminho aberto, acesso à presença de Deus. O nome que agrada ao Pai é o nome de Jesus. Que nós aprendamos, decidamos em nome de Jesus, de uma vez por todas, a confiar, obedecer, mudar e viver no nome de Jesus. Parece simples, parece objetivo, e é objetivo, mas não é simples, não é fácil. É necessário determinação, é necessário abrir mão de muita coisa. Confiar em Jesus significa não confiar em mim mesmo. Não são os meus planos, não é o meu muito escrever, não é a minha grande matemática, a minha grande capacidade, é confiar. Ontem eu vi uma coisa que assim, eu cheguei em casa, a gente conversando, eu e Isabela, e eu chorei de alegria. Estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, quando eu a conheci, ela era extremamente ansiosa. E essa pessoa falou para mim: pastor, minha ansiedade acabou. Lucas? Primeira vez que eu conheci o Lucas, a gente conversando, a Elaine lembra, o dia que a gente foi no shopping lá de Gaia conversar, o Lucas não conseguia olhar no olho, às vezes, de tão ansioso que ele estava naquela conversa. E esse rapaz falar para mim: pastor, a minha ansiedade, depois que eu me converti, depois que eu decidi por Jesus, depois que eu comecei a dizimar, depois que eu me batizei, a minha ansiedade foi embora. Eu louvo a Deus pelo que Ele faz. É o que Deus faz. A ansiedade não tem vez quando Jesus está presente. O medo não tem vez quando Jesus está presente. O divórcio não tem vez quando Jesus está presente. A doença não tem vez. A morte não tem vez quando Jesus está presente. Agora a gente precisa decidir. Precisa decidir. Não dá para andar na corda bamba com Deus. Não dá para ser morno, porque o morno, ele não apenas rejeita, ele se enoja. Ele se enoja do morno ao ponto que ele diz: o vomito.
Querido, para Deus dizer isso, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós, dizer me enoja, eu vomito, é porque é muito sério. Que nós possamos realmente decidir, Senhor, eu vou confiar, vou te colocar à prova, eis o meu dízimo. Senhor, eu vou obedecer, não concordo, não quero, é ruim de fazer, mas eu vou obedecer. Senhor, eu vou mudar. Vou mudar os meus jeitos, vou mudar o meu palavreado, vou mudar as minhas amizades, vou mudar meus relacionamentos, vou mudar minha forma de vestir. Eu vou mudar, mas eu vou viver a vida que Deus tem para mim, no nome de Jesus. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.